Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora então avançar no nosso conteúdo no sentido de falar de agricultura, né? Nós vínhamos nas 4 últimas semanas tratando de indústria e agora a gente passa para esse outro tópico que é mas muito explorado nas suas provas, né? Há dois grandes motivos para você encontrar muitas questões de agricultura na sua prova do vestibular. O primeiro deles é que nós vamos discutir o fato da agricultura ser um ambiente extremamente receptível ao fenômeno técnico. Então, você vai lembrar lá no começo do ano que a gente discutiu o conceito de técnica e como ele é central na abordagem que a geografia faz do mundo. Inclusive, nós vimos que, segundo a visão geográfica, é possível dividir a história humana em três momentos, né, em três meios geográficos, e esses meios se distinguem justamente pelo acesso e disponibilidade do fenômeno técnico, né? O meio natural, o meio técnico e o meio técnico científico informacional. Então, esse é o primeiro motivo para o seu vestibular ter uma atenção muito grande com a agricultura, né? A agricultura é um ambiente onde a gente percebe de forma muito pronunciada a ação e os efeitos das mudanças técnicas. Vou discutir isso já no comecinho da aula, que a agricultura é até mais receptiva às inovações tecnológicas do que outros ambientes da economia e da produção humana. E o segundo motivo para a gente ter muitos tópicos ligados ao assunto agricultura é que a agricultura é um dos poucos ramos da economia brasileira em que o Brasil é um país de grande destaque, é uma potência, é um líder mundial, inclusive superando países desenvolvidos em alguns quesitos, algumas áreas de produção específica. Isso, obviamente, tem vantagens, né? Ajuda na economia brasileira em muitos aspectos, mas tem também uma série de desvantagens que a gente vai discutir, né? Como, acima de tudo, reforçar esse papel que a gente tem no mundo, desde que a gente foi colonizado, de ser uma grande fazenda do mundo, ou de ser uma localidade cuja produção econômica tem um valor baixíssimo e, por isso, a gente sempre está na periferia da economia capitalista mundial, né? Então, o agronegócio, ele, por um lado, ele é moderno, mas, por outro, ele reforça essa posição do país, como vou discutir com vocês à frente, né? Primeiro, então, algumas considerações sobre espaço, né? Sobre o espaço geográfico e a agricultura. Nós vamos recordar o conceito de técnica, a gente viu lá nas primeiras aulas do ano, a gente define a técnica como sendo aquela capacidade dos seres humanos modificarem a natureza, né? Inclusive, discutimos que quando os seres humanos mudam a natureza que está ao seu redor, mudam a sua própria natureza. Lá na primeira aula do ano, quando a gente falou do meio natural, eu contei a história dos seres humanos e de uma das suas primeiras grandes descobertas técnicas, que foi justamente a agricultura. Ela é responsável pelo aquilo que muitos vão considerar o primeiro grande salto técnico da história humana, que os historiadores costumam chamar Revolução Neolítica, que decorre diretamente do domínio da agricultura. Vamos lá. Aqui. Domínio. Já errei, já, gente, com esses recursos aqui. Agora vai. Domínio da agricultura, né? Então, Revolução Neolítica, o primeiro grande salto técnico é o momento que a gente percebe que, ao invés de sair por aí procurando alimentos, a gente agora pode plantar esses alimentos, né? A gente não precisa contar com o acaso da natureza ou com as regras ou as leis da natureza que espalharam espécies agrícolas pelo meio da floresta. A gente pode simplesmente reproduzir a natureza ao nosso interesse ou a forma que nos mais convier, né? E por isso começamos então a plantar as espécies que têm valor alimentício, que têm valor para a sociedade, e por isso vamos deixando a nossa configuração social original, porque durante mais de 100 mil anos os seres humanos haviam sido sedentários. Então, a Revolução Neolítica ela é a base de um imenso processo de sedentarização que só foi possível com a agricultura, né? É por isso que alguns autores vão defender a ideia de que o maior salto técnico da história humana foi justamente conhecer a agricultura, porque nada mudou tanto o modo de vida dos seres humanos do que não precisar mais perambular, não precisar mais ser nômade, não precisar mais, muitas vezes, viver predominantemente em árvore e agora poder viver
no chão de forma sedentarizada, né? É claro que isso não é um processo rápido, ele é um processo gradativo. Ele começa com uma percepção simplória e empírica, né? Ou seja, baseada na experiência de que é possível plantar, ao invés de você sair colhendo alimentos apenas, e a essa descoberta de que é possível plantar, gradativamente a gente vai incorporando melhorias na agricultura, como descobrir que é possível adubar, irrigar, alternar cultivos, né? Como vamos ver aí ao longo da aula. Bom, para essa primeira parte importante, gente, é muito central na nossa aula que você reflita sobre este tema aqui. Até conhecer a agricultura, o ser humano era um bicho ou uma criatura extremamente rara no planeta Terra. Éramos uma espécie muito frágil, né? Antes da agricultura, diferente de outros animais, nós não temos uma série de mecanismos de defesa que outros animais têm. Nós não temos garras afiadas, nós não temos veneno, nós não temos ferrão. Então, nós sempre fomos muito vulneráveis. Daí essa ideia de que provavelmente vivemos durante a maior parte da nossa história passada sobre as árvores, ou pelo menos dormíamos sobre árvores. Agora, a partir do momento que eu começo a dominar a agricultura, eu já não preciso mais me deslocar e eu consigo produzir mais do que eu produzia antes, né? É muito mais fácil colher maçã de 10 árvores que estão pareadas do que sair pela mata procurando uma macieira ou um pé de algum produto alimentício. Então, esse ser humano que antes tinha restrição alimentícia e, por isso, frequentemente morria de fome, por isso vivia em pequenos grupos, começa a viver em aldeias, essas aldeias vão virando vilarejos, esses vilarejos no futuro virarão cidades. Quer dizer, a agricultura ela opera essa passagem, né, de um homo raro, de um ser humano raro, para um ser humano abundante, como nós somos hoje, né? Viramos uma espécie tão numerosa que até começamos a ameaçar, começamos para lá de ameaçamos a estabilidade natural do planeta. Então, isso aconteceu há cerca de 10, 12, 15 mil anos, aconteceu em vários lugares, vários lugares em tempos distintos. Né? Então, vários lugares e tempos. Quer dizer, em alguns locais da China, da Índia, do Oriente Médio, esta revolução agrícola foi acontecendo, em alguns lugares um pouco antes, em outros lugares um pouco depois, numa época em que o nível de comunicação entre os lugares ainda era muito pequeno, né? Bom, à medida que a gente domina a agricultura, aliás, descobre a agricultura, a gente começa a perceber que é possível agregar melhorias a essa agricultura. Eu mencionei algumas delas, né? Então eu vou dizer aqui, nós vamos ter gradativamente novas técnicas se somando ao conhecimento de que uma semente brota, né? Por exemplo, a adubação. Eu percebo que se eu jogar determinados componentes orgânicos, a planta cresce melhor, ou mais rápido, ou com mais produtividade. A irrigação, eu percebo que se não chove, eu posso ir lá e jogar água na planta, e com isso aumentar também a sua produtividade. A aração ou aragem do solo, né? Afofar o solo. Quer dizer, gradativamente eu vou aprimorando as técnicas que já eram conhecidas, e o resultado maior deste aprimoramento será uma imensa geração de excedentes, né? Coloquei aqui a palavra-chave, excedentes. Excedente significa o seguinte: pela primeira vez na história humana, grupos humanos começaram a produzir mais alimento do que eles precisam. E isso é absolutamente revolucionário na história humana, né? Quem trata disso é o polêmico Engels, colega de Marx, no seu livro Origem do Estado, Família e Propriedade Privada, né? onde ele justamente vai descrever como este salto do domínio da agricultura vai mudar radicalmente a organização da sociedade. Porque se agora eu consigo produzir mais alimento do que o grupo precisa, eu começo a ter mudanças significativas. A primeira delas é que vai sobrar coisa. Então, eu posso, por exemplo, trocar ou, no futuro, fazer comércio. E a segunda coisa, ou a segunda conclusão mais importante desse domínio, desse conhecimento crescente da agricultura, é que eu agora posso, pela primeira vez, fazer com que nem todos precisem trabalhar. Então, eu tenho lá uma aldeia com 50 pessoas.
Se 50 pessoas trabalhando já produzem alimento suficiente para todo mundo e está sobrando, eu começo a ter pessoas que não precisam trabalhar, o que permite aquilo que nós vamos chamar de uma expansão das funções simbólicas, né? Que as funções simbólicas de uma sociedade. Quer dizer, vamos ver em sociedades que evoluíram rapidamente na sua agricultura o surgimento de uma organização política. Então, eu começo a ter um líder, um rei, um conselheiro, uma autoridade, um cacique, né? No caso de uma chefia militar de alguns povos. Eu começo a ter gente se dedicando à religião exclusivamente. Não é que não existisse a religião, mas agora a religião vai começar a tomar uma forma instituída. Eu começo a ter, por exemplo, um pajé, ou alguém que é o comunicador oficial, né? Aquele que entra em contato com o espiritual, conecta o mundo espiritual com o mundo concreto, com o mundo terreno. Então eu começo a ter gente se dedicando a esse tipo de função. Depois também a arte, né? Começo a ter gente se dedicando à arte, ao artesanato mais à frente. Quer dizer, no final das contas, a existência desses excedentes permitiu o crescimento de funções simbólicas e, dentre essas funções simbólicas, nós vamos ter a política, a religião, a arte, a cultura, criando uma sociedade estratificada, ou seja, uma sociedade complexa, onde existe uma divisão do trabalho, né? Ou seja, onde as atividades produtivas se dividem conforme as pessoas e conforme algumas especialidades. Então, tudo isso é consequência desse imenso fenômeno que a gente chama aí de revolução neolítica ou revolução agrícola. E disso tudo, gente, podemos tirar também uma outra conclusão importante, que hoje é muito importante, como eu disse a vocês, para o teu vestibular, olhar para o campo, porque o campo recebe hoje o que há de mais tecnológico no mundo. O campo é mais permissivo à técnica. Por que o campo é mais permissivo à técnica? Porque a sua paisagem, aí você vai lembrar daquele conceito do começo do ano, né? Paisagem, conjunto dos objetos naturais ou humanos, né? O conjunto do visível, ela tem poucas rugosidades, ou seja, ela tem poucos objetos herdados do passado. Deixa eu colocar aqui o conceito de rugosidade. São objetos herdados do passado e que se tornam uma espécie de uma barreira à produção, né? Atuam como uma barreira aos processos humanos, né? Vamos lá ver se eu já aprendi a usar o recurso aqui que vocês me ensinaram. Tá difícil. Ei, meu Deus do céu, gente. Que baile, não? Que baile, olha lá. Espera aí, pessoal, espera aí. Isso, pronto. Então, eu digo que o campo é mais permissivo à técnica porque ele sofre menos com as rugosidades. Pense em o caso de uma cidade, né? Você pega lá uma rua hoje numa região central da cidade, pega a rua Barão de Jaguara aqui em Campinas. Ela é uma rua onde passa no máximo 2 carros lado a lado. Ela vive congestionada. Bom, o certo é que ela fosse uma rua de 4 ou 5 pistas para facilitar a circulação, para ter lugar para os carros pararem, mas a cidade foi construída antes disso, né? Então, a cidade foi construída e a rua Barão Jaguara, consequentemente, muito antes de existir a necessidade de 4 pistas. Por que agora a gente não vai, então, abrir mais 2 pistas na rua Barão de Jaguara? Porque isso implica demolir uma quantidade enorme de objetos construídos, principalmente prédios, o que seria caríssimo e inviável. Então, a gente diz que esses prédios e tudo que foi construído e que limita, por exemplo, o crescimento dessa avenida é uma rugosidade. Quer dizer, eu não posso fazer o que eu queira no espaço urbano, porque coisas construídas no passado atrapalham, prejudicam, agem como barreira. No campo, não, né? No campo, a gente tem baixa presença de rugosidades porque existe baixa presença de objetos fixos, né? Quase não temos objetos parados, estáticos, fixos. Ah, consegui, gente. Né? Ou aquilo que vocês podem chamar simplesmente de objetos ou apenas de fixos, um ou outro, né? Quer dizer, os objetos que a gente tem no campo são
uma colheitadeira, um trator, um caminhão, quer dizer, objetos móveis. Então, eu não tenho muita resistência à incorporação de uma nova tecnologia. Mesma coisa que eu falei para a cidade vale para a indústria, né? Eu vou incorporar uma nova tecnologia na indústria. Muitas vezes as outras máquinas que já estão nessa indústria não aceitam, não são compatíveis com essa tecnologia. No campo, isso raramente acontece, não acontece. Ou seja, o campo, então, é muito permissivo ao fenômeno técnico. Beleza? Então, aqui, a título de introdução, é uma reflexão que a gente faz de forma genérica sobre o papel das técnicas aplicado ao caso da agricultura. Segundo tópico da aula de hoje é discutir um conceito que será central dentro da agricultura, né? O conceito é o conceito de sistema agrícola. O conceito de sistema agrícola ele é formulado por dois estudiosos franceses, o mais famoso deles se chama Marcel Mazoyer, e eles vão defender o seguinte: o Marcel Mazoyer e o parceiro cujo nome me foge vão dizer o seguinte: quando eu estudo a agricultura, eu preciso me focar no estudo dos sistemas agrícolas, sendo que o sistema agrícola é uma teoria que busca entender a complexidade de cada estrutura agrícola com base em dois fatores: as transformações históricas, ou seja, a ação do tempo sobre a prática agrícola, né, sobre o campo. Vamos ver se eu consigo esticar quadrinho. Aí, gente, obrigado. E, em segundo lugar, a diferenciação geográfica, que é a ação dos diferentes lugares, ou como é que a agricultura se dá em localidades diferentes, né? Como é que a agricultura se diferencia de região para região. Quer dizer, então, a diferenciação geográfica é a diversidade, diversidade espacial da agricultura. Então, quando a gente pensar em um sistema agrícola, estamos sempre pensando nesse par, né? Pensando o que aconteceu ao longo do tempo para a agricultura ser assim e o que aconteceu para que ela seja diferenciada de lugar para lugar. Porque a da Índia é diferente da do Brasil, porque a dos Estados Unidos é diferente da europeia, né? E vamos ver que um pouco disso passa pela natureza, mas, acima de tudo, a maior parte da diferenciação histórica e geográfica da agricultura se dá justamente pelo nível técnico, né? Pela forma como cada local ou região desenvolveu as suas técnicas ou incorporou técnicas do exterior. E é justamente com base nesse critério que a gente vai dividir três tipos de sistemas agrícolas, ou seja, vai identificar três tipos de sistemas agrícolas que vão ser tratados na aula de hoje. O primeiro são os conjuntos, o primeiro é o conjunto, aliás, formado pelos chamados sistemas tradicionais. Os sistemas tradicionais são aqueles que incorporam as técnicas mais primitivas, mais rudimentares de agricultura, que têm como base do seu surgimento o fato de serem técnicas empíricas, ou seja, baseadas na experiência e não na ciência, né? São técnicas que foram primeiro testadas por acaso e a gente descobriu e passou a praticá-las. A gente não formulou uma teoria, né? Vocês vão falar um pouco aí nas aulas de filosofia de um cara importante chamado Kant, e Kant vai diferenciar algumas modalidades da razão, né? Por exemplo, diferenciando a razão analítica da razão empírica. A razão analítica é aquela que você formula com base em conceitos teóricos para daí ir à aplicação. A razão empírica é aquela baseada na experiência sobre a qual depois a gente vai teorizar, né? Então, como é que eu descobri que era possível plantar? Bom, sem querer eu deixei cair uma semente e a semente brotou. Como é que eu descobri que era possível adubar? Bom, eu joguei restos de cultivo ou esterco de boi lá no pé da planta, porque eu não tinha onde pôr e por um acaso eu vi que aquilo gerava uma resposta positiva. Então, são técnicas, são aprendizados que a gente tem com base na experiência. Então, nós vamos ver que até hoje no mundo se praticam algumas formas de agricultura que são bastante intuitivas, né? Que elas são quase que uma repetição de práticas tradicionais,
Muitas coisas as pessoas fazem, inclusive sem saber exatamente por que fazem, né? Fazem simplesmente porque essas coisas foram herdadas de experiências passadas, né? Bom, depois nós vamos ter os chamados sistemas modernos de agricultura. Eu vou chamar de sistema moderno de agricultura aquele que incorpora técnicas científicas, ou seja, técnicas que já não são produto mais de uma experiência do acaso. Elas decorrem de pesquisa e de teoria para depois virar prática, né? Então, hoje, saiu pesquisa e teoria, né? Então, hoje, quando eu digo que eu tenho que jogar tantos quilos de nitrogênio numa área de solo, eu não estou fazendo isso com base na experiência. Eu não vou lá e jogo nitrogênio e vejo a resposta. Eu tenho realmente uma análise química de solo, eu tenho um perfil de necessidade nutricional de cada planta, então eu sei quanto de nitrogênio eu preciso colocar neste solo para determinado cultivo. Quer dizer, então o conhecimento ele não vem apenas da experiência, ele vem da pesquisa e da teoria para depois virar experiência. E, finalmente, nós vamos tratar muito brevemente, embora as provas estejam começando a cobrar o assunto, o surgimento de um conjunto de práticas agrícolas que a gente vai chamar de sistemas alternativos. Os sistemas alternativos são aqueles que também utilizam conhecimentos científicos, mas se nos sistemas modernos a meta era a produtividade, aqui a meta é a sustentabilidade. A sustentabilidade, né, que deve ser entendida como o uso dos recursos sem exaustão, né? Para ser mais específico, é o uso dos recursos sem a sua exaustão, permitindo que as futuras gerações possam se utilizar deles, né? Quer dizer, se você utiliza um solo de forma correta, ele é um recurso renovável, as futuras gerações também usarão desse solo. Se você utiliza de forma incorreta, você vai perdê-lo por lixiviação, vai perdê-lo por erosão, vai perdê-lo por salinização e outras fragilidades de solo que vocês vão estudar lá nas aulas de geografia física, né, na parte 1, na frente 1, aliás, quando estudam a questão dos solos, né? Então, aqui no caso da sustentabilidade, a produtividade ficou em segundo plano, né? Aqui a prioridade era a produtividade, meu Deus do céu, era produtividade como meta, vamos por assim. Aqui, no sistema alternativo, a meta se desloca para o campo da sustentabilidade. Então, estamos falando das formas de agricultura que visam agredir o mínimo meio ambiente, garantir a renovação dos recursos, sendo que a produção pode nem ser tão efetiva como é num sistema moderno, mas ela tem perspectiva de ser uma produção para sempre, de ser uma produção com futuro, né? Uma produção sustentável. Bom, e vamos lembrar o tempo todo, gente, que a agricultura é movida por um quesito ou por um conceito que muitas vezes a gente confunde no senso comum, que é a produtividade. O que eu chamei aqui de um imperativo de produtividade é a ideia de que, tirando nos últimos anos onde surgiu essa preocupação com sustentabilidade, a história da agricultura é marcada por uma luta constante em aumentar a produtividade, que eu peço a vocês que tomem o imenso cuidado de não confundir jamais produtividade com produção, né? A produtividade no campo se mede sempre em peso por área, né? Então, não é o quanto uma fazenda produz. A produtividade é quanto em quilos, ou normalmente em toneladas, essa fazenda produz por hectare ou por alqueire. Isto é a sua produtividade, né? Não é produção. Vamos tentar escrever aqui diferente. Vamos por assim. Não é produção, né? Não é produção. É produção por área, é peso de produto por área. Isto é produtividade, tá? E é o conceito de produtividade que guiou a agricultura durante quase toda a sua história, que vai permitir que a gente diferencie um sistema extensivo, que normalmente é aquele sistema onde a produtividade é baixa, e o intensivo, onde a produtividade é alta, né?
Então, coloquem aí que o sistema intensivo é aquele de alta produtividade. Alta produtividade. Para vocês terem uma ideia do que significa produtividade, o Marcel Mazoyer, nesse livro fantástico aí, que é a História das Agriculturas do Mundo, daqui a pouco eu vou pegar até para mostrar para vocês, um livro lindo, um livro maravilhoso, né? Conta a história da agricultura desde das suas manifestações mais primitivas até as tecnologias mais modernas. Ele vai nos dizer o seguinte, para dar exemplo do que é a produtividade. Ele vai dizer que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a produtividade era de 1 para 10 na produção de grãos. Significa que a cada 1 hectare que eu tinha, eu produzia 10 toneladas de grão. Passados nem 100 anos, olha a que nível nós chegamos graças à técnica, né? De 1 para 10 passamos para 1 a 2.000, quer dizer, a cada 1 hectare eu produzo 2.000 toneladas de um grão, né? Então, eu estou diante de uma produtividade elevadíssima. Desculpem, na verdade está em quilos, tá? 1 para 10 quilos, 1 para 2.000 quilos, 1 para 2 toneladas, 2 toneladas por hectare, né? Isso aí, obviamente, é uma média, varia muito de cultivo para cultivo, mas é para a gente ter uma ideia do tamanho desse salto propiciado pelo desenvolvimento técnico das últimas décadas, né? Muito acelerado aí por tudo aquilo que a gente já discutiu no tópico da Revolução Industrial. Bom, essas imagens são para ilustrar até onde vai o fenômeno técnico na agricultura. Na agricultura, ainda hoje, você vai encontrar remanescentes de técnicas empíricas antiquíssimas, como o conhecimento imenso que têm os povos do altiplano da região do Peru e da Bolívia, da agricultura do milho, né? Desde séculos atrás, até milênios, esses povos dominaram o plantio do milho, aprenderam a cruzar variedades de milho e, com isso, produzir milhos com propriedades mais agradáveis, com maior produtividade, com maior atributo alimentício, né? Então, hoje você tem dezenas de tipos de milho sendo cultivados no altiplano e quase todos eles foram conhecidos e identificados, ou podemos dizer, domesticados há mais de 1000 anos atrás. Mesma coisa esses povos fizeram com a batata, né? Conseguiram cruzar variedades de batata venenosa e chegaram a uma batata comestível que é hoje amplamente consumida no mundo todo. E aqui você tem o outro extremo da técnica, né? Que é a técnica concebida já não de forma empírica, mas de uma forma totalmente científica, com um nível de complexidade que tenta imitar a natureza e até aperfeiçoá-la, né? Conceito que Milton Santos desenvolveu bastante, que é o conceito da prótese, né? A ideia de que a técnica ela tenta ser um prolongamento melhorado do corpo humano ou da natureza. Nesse caso, temos aqui uma enorme um enorme inseto que foi concebido como um colhedor de árvore, né? Então, esse harvester, que é um aparelho de colheita, ele tem um braço mecânico, esse braço mecânico abraça a árvore, aqui embaixo uma serra corta a árvore, e ele já consegue carregar esse tronco, vai jogar aqui dentro de um caminhãozinho, onde você tem uma caçamba que vai acumulando as árvores, né? Isto aqui é tão elaborado que pode subir áreas de declividade de até 70% de inclinação, né? Quer dizer, ele pode escalar terrenos praticamente verticais para fazer colheita. É muito usado fazer esse tipo de colheita em áreas lá da Escandinávia, né? Isso aqui ainda é um protótipo, ninguém está usando isso em grande escala, mas ele é o extremo que a gente tem aí do desenvolvimento técnico em termos de maquinário agrícola, né? É um dos extremos. Bom, passado essa introdução sobre como a gente vai dividir a aula, eu passo agora então a apresentar a vocês os chamados sistemas tradicionais. Vamos chamar sistema tradicional todo aquele então que se baseia principalmente em técnicas empíricas, né? Aqui para nós, técnicas empíricas, ou seja, técnicas oriundas da experiência humana e, normalmente, sistemas que costumam ter baixo nível técnico e produtivo, né? Então, técnicas empíricas. O primeiro tipo de sistema, ele existe ainda hoje em algumas partes do globo, é considerado o sistema mais antigo de agricultura conhecido da espécie humana e vai ser chamado de agricultura itinerante ou agricultura seminômade.
o nome é autoexplicativo, itinerante quer dizer que está em movimento, né? A agricultura seminômade é uma agricultura feita com baixíssimo nível técnico e que impedia que as pessoas pudessem se sedentarizar. Era uma agricultura que exauria o solo rapidamente e fazia com que a população tivesse que migrar, né? Então, ela é considerada a primeira forma de agricultura. Ela surge quando a gente começa a domesticar plantas e animais, né? Quando a gente incorpora ao mecanismo da natureza, a seleção natural, o nosso critério de seleção, a seleção artificial, tratada com tanta propriedade aí nos primeiros capítulos do Origem das Espécies do Darwin, onde ele fala bastante, por exemplo, sobre criadores de pássaros, né? Como a vontade humana começa a se sobrepor à seleção natural, como a gente começa a aplicar uma lógica humana ao critério de seleção. E há duas formas primordiais desse sistema itinerante se desenvolver. A primeira é o cultivo em vazantes, ou seja, planícies imediatamente à margem do rio, as chamadas várzeas férteis. A maioria das várzeas férteis, vamos lá de novo, com calma. Várzeas férteis. A maioria, então, das várzeas, ou seja, das planícies imediatamente à margem dos rios, estão sujeitas a enchentes nas épocas do ano de mais chuva, e depois, nas épocas de seca, essas margens ficam fertilizadas pela grande quantidade de matéria orgânica e nutrientes trazidos pelas águas do rio. Então, uma das primeiras áreas de cultivo agrícolas foram justamente as margens de rio, as várzeas férteis dos rios. E outro sistema muito utilizado foi o sistema de derrubada queimada sem alqueire, ou seja, sem descanso ao solo, sem pousio. Já vou falar mais sobre esse conceito. Que era muito utilizado, e ainda hoje é, em algumas regiões da Amazônia brasileira, por comunidades indígenas que usam a coivara. A coivara é uma técnica que você vai lá, os indígenas vão lá e queimam um pedaço da floresta, é um capão, é uma coisa pequena, tá? Esta área desmatada vai ter algumas árvores grandes que não morreram, mas que perderam folha, então você vai ter uma área onde o sol passa a bater e o índio começa a plantar, né? Essa região vai ser usada por 1 ou 2 anos, a agricultura logo vai começar a declinar, então esse povo vai se mover para uma outra clareira, vai queimar uma nova clareira e vai começar uma nova agricultura. Aquela clareira original vai se fechar, né? E com isso nós vamos ter uma renovação do ambiente natural. Essa técnica ela é muito utilizada também na Amazônia brasileira, porque os solos são muito ácidos e ao incorporar as cinzas da queimada, a gente consegue produzir a chamada terra preta do índio, que é uma terra muito fértil, produto de incorporação de matéria orgânica com materiais calcários, que são muito comuns na Amazônia, com as cinzas, né? Que é um sistema de alta, relativamente produtivo para os critérios da época, né? Mas, mesmo assim, esta agricultura é uma agricultura então, que se esgota rapidamente. Então, não permitia um povo ficar fixo no mesmo lugar. Eles desmatavam uma localidade, plantava por 1 ou 2 anos, abandonava essa localidade, que ia se fechar de novo, e normalmente só 20 anos depois a comunidade voltava a plantar no mesmo capão. Daí é obrigatório e importante você notar que esse tipo de queimada era um sistema sustentável. Porque hoje é muito comum e de muita má fé se faça a afirmação de que o índio já queimava a Amazônia, né? Quer dizer, o colonizador não tem nada a ver com destruição da Amazônia, já era hábito dos índios queimarem a Amazônia. Tese absurda e descabida, difundida por um pseudo-historiador chamado Leandro Narlock, né? Famoso aí por um livro, um péssimo livro, aliás, de fundamentação teórica baixíssima, chamado A História do Brasil, que é o guia politicamente incorreto da história do Brasil, né? O que o nosso autor lá não conta, o Leandro Narlock, é que, na verdade, esse tipo de agricultura atendia um núcleo muito pequeno de índios, queimavam um pequeno capão, abandonavam esse capão, em questão de alguns anos não havia nada. Tudo que havia acontecido em termos de queima tinha sido reposto pela floresta, a floresta fechava, era uma área muito pequena, e isto era
totalmente sustentável. É completamente absurdo, descabível e, acima de tudo, anacrônico, né? Comparar o processo de desmatamento de 50 índios com o processo de desmatamento que a gente está vendo acontecer agora na Amazônia em escalas gigantescas. É uma comparação de má fé, né? Mas faz parte do nosso diálogo ouvir opiniões discordantes. Esta é uma delas, tá? Mas é importante você entender que para o seu vestibular este é um sistema sustentável. Não quer dizer que todo mundo possa fazer isso, mas quer dizer que você não pode olhar para o índio e dizer ele também queimava a Amazônia e por isso eu vou lá hoje e continuo queimando a Amazônia, né? Este é um absurdo completo. Bom, além da gente ter essas duas formas primitivas de agricultura que eu listei, queimada, derrubada e queimada de floresta, sem pousio do solo, né, sem dar descanso ao solo, usando 1 ou 2 anos até o esgotamento, e o cultivo em vazantes. Há alguns outros povos que vão desenvolver uma terceira forma de agricultura. Na verdade, não é agricultura, é pecuária, que são os sistemas de criação de animais, os sistemas pastoris. Os povos que em região de savana ou de estepe não vão encontrar ambientes tão propícios à agricultura. Então, vários deles se especializaram na domesticação de animais. Que vai se tornar a base da sua sobrevivência, seja como forma de alimentação, seja como forma de escambo com os povos agricultores, seja também como forma de pilhagem, de saque ou de roubo, né? Quer dizer, então são 3 sistemas agrícolas que se inserem dentro dessa lógica de uma agricultura que não era fixa, que não era totalmente sedentarizada, desculpa, sedentariada nada, de uma agricultura que era então aplicada de forma rudimentar e não permitia que a sociedade ainda se sedentarizasse. Então aqui temos uma imagem da coivara. A coivara é essa prática agrícola de desmatamento que a gente vê até hoje acontecer na Amazônia. Alguns colonos, principalmente os índios, praticam. Para os índios que a praticam atualmente, ela não é considerada uma agricultura predatória, proibida ou algo do tipo, justamente porque ela permite que você logo regenere a floresta. Que fique bem claro que é uma área muito pequena que será desmatada, o plantio vai durar pouco tempo e depois essa área será abandonada. Aí sim, a população migrando. Então, há grupos indígenas que migram até hoje. Esse é um dos motivos pelo qual você precisa, ao criar uma reserva indígena, pensar em terras relativamente grandes, né? O índio não é um agricultor no sentido tradicional, pelo menos na maioria das organizações sociais que a gente tem no Brasil atualmente ligada a povos indígenas. Há exceções, tá? Bom, segundo tipo de sistema tradicional, a agricultura familiar com alqueire, ou seja, a agricultura familiar que agora passa a incorporar o pousio do solo. Quer dizer, é aquela agricultura que passa a ser feita quando eu percebo que se eu uso 1, 2 ou 3 anos seguidamente o mesmo capão de terra, ele começa a ter a sua produtividade reduzida. Hoje a gente sabe de forma muito clara que isso está diretamente ligado à perda de nutrientes, ao consumo de nutrientes do solo, né? Mas na época ninguém sabia, mas fazia observação empírica, né? De que a segunda, a terceira ou a quarta safra nunca eram tão boas quanto a primeira. Então a gente começa a ter uma atividade de abandonar o solo, deixar o solo quietinho lá por um tempo, para depois voltar a ser cultivado. Então planto um ano, no outro ano não planto. Depois eu começo a perceber que há outras técnicas que podem melhorar ainda esse aproveitamento, né? Além de deixar o solo descansar, eu posso introduzir uma cultura de outra família, que é o que hoje nós praticamos em quase toda a agricultura, a rotação de culturas, além de outras técnicas como colocar animais para pastarem na região, incorporar esterco, né? Bom, esses sistemas tradicionais, então, que até hoje são visíveis em algumas partes do mundo, eles incorporam o trabalho familiar e são normalmente voltados à subsistência. Quer dizer, já estamos pensando no que hoje a gente vai costumar chamar, na maior parte do mundo, de agricultura camponesa. Uma agricultura onde a família é a base do trabalho, onde o objetivo é suprir as necessidades da família e há alguns excedentes que vão ser comercializados quase sempre no mercado regional.
E, embora essa agricultura seja extremamente importante no mundo inteiro, e inclusive hoje no Brasil, gere cerca de 4 milhões de empregos no campo, ela abriu-se a uma modernidade e hoje muitas coisas da tecnologia moderna a gente vê chegando à agricultura, né? Gradativamente ela começa a incorporar tratores, defensivos, sementes melhoradas, sementes selecionadas. Então, ela é uma agricultura que vai absorver a modernização, né? E depois vamos ver que ela é uma agricultura muito importante no Brasil por dois motivos fundamentais, né? O primeiro deles, o fato dela ser uma agricultura que gera uma quantidade enorme de empregos. E segundo, de ser uma agricultura que produz o que a gente come, né? Vamos ver que a moderna agricultura brasileira está muito mais voltada a atender o mercado externo do que produzir arroz, feijão, batata, legume, verduras, frutas, que são as coisas que o brasileiro normalmente consome, né? Então a gente vai ver que várias provas vão explorar essa dicotomia, essa aparente contradição entre o país que é uma potência agrícola, mas foca-se muito mais em produzir o que o mundo quer comprar do que o que a sua própria população cresce, que a sua própria população quer, aliás. Eu falei de cresce porque eu lembrei do seguinte, várias questões, inclusive da FUVEST, colocaram gráficos de crescimento dos produtos agrícolas brasileiros nos últimos anos. E aí você vê soja numa crescente, você vê o algodão numa crescente, você vê o milho numa crescente, mas a mandioca, o feijão, a abóbora, né, cultivos de base alimentar, estão numa constante, a população cresce, o nível de consumo cresce e a produção alimentícia fica para trás, né? Isso vai abrir caminho para um fenômeno, depois nós vamos discutir mais à frente, que é a insegurança alimentar, né? É quando uma parte da população não pode comprar aquilo que seria a sua base alimentar efetiva. Bom, coloquei essa gravura aqui porque ela remete à Idade Média e foi justamente na Idade Média que a agricultura familiar com pousio e inclusive com rotação de culturas se estabeleceu no mundo ocidental, né? E depois vai servir, claro, como modelo para a agricultura dos países coloniais, dentre eles o Brasil, né? Então, nessa gravura, a gente já vê a incorporação de algumas técnicas ao campo, né? Como o uso da foice para colher galhos e folhas que depois vão ser guardados para fazer cobertura vegetal, o uso de alguns tipos de arados ou sulcadores rudimentares movidos a tração animal. Quer dizer, já existia aqui uma prévia do que viria a ser essa agricultura que até hoje a gente encontra. Bom, dentre os sistemas tradicionais, há um sistema que é muito lembrado na sua prova, porque ele é um sistema muito singular, não tanto em termos históricos, porque ele é um sistema antiquíssimo, mas em termos geográficos, né? Ele é um sistema muito peculiar, cujas características estão muito ligadas à natureza, e nós chamamos de sistema de jardinagem, por ser um sistema que utiliza pouca tecnologia, mas é marcado por um cultivo intensivo do solo, que se dá justamente com o uso de muita mão de obra. Quer dizer, ele é uma agricultura que é comum em áreas onde eu tenha muita mão de obra e eu compenso a falta de tecnologia, as condições até hostis da natureza, com o uso intensivo do trabalho, né? Bom, esta agricultura ela é típica dos países do sudeste da Ásia, embora você também vai encontrar nos Andes, em algumas regiões da África, ou mesmo em regiões do Japão. Ela é a cara da Índia, ela é a cara de algumas regiões da China, ela é a cara de Bangladesh, ela é a cara do Paquistão, né? E se divide em dois grandes sistemas de cultivo. Um é aquele feito em várzea, onde se cultiva principalmente o arroz que se adapta a áreas alagáveis, e o cultivo em áreas íngremes, onde é necessário fazer uma técnica anti-erosiva chamada de terraceamento, né? Vou passar à frente aqui, vou mostrar a imagem típica do terraceamento. Esta imagem aqui é muito conhecida de todos vocês, cobradíssima nas provas. Então, você tem arroz plantado em áreas planas aqui, que são sujeitas a alagamento, e aqui você tem esses terraços que atuam como uma espécie de uma barreira à erosão da chuva, né? Sem estes terraços, a chuva forma enormes corredeiras por sobre o solo, causando
sulcos e, com isso, processos erosivos. Com a construção dessas barragens, eu favoreço a infiltração e diminuo o escoamento pela superfície do solo e, com isso, consigo ter uma maior preservação dos solos e redução da erosão. Vamos por aqui. Redução da erosão, já que eu vou ter infiltração maior que escoamento. Então, redução da erosão, já que a infiltração no solo será maior que o escoamento pela superfície. Isso é cobradíssimo e lembradíssimo nas provas, inclusive esse tipo de imagem já caiu dezenas de vezes nas grandes provas do vestibular, né? Então está aqui, redução da erosão, infiltração maior que o escoamento. Vocês vão discutir mais nas aulas de geografia frente 1, né? Como é que funciona essa questão, essa relação, mas acho que ali pelo desenho isso fica bem visível, né? Bom, além disso, será uma agricultura que frequentemente recorre à tração animal. Nessa região do Sudeste Asiático, o destaque é para o uso de búfalo, porque o búfalo é um animal extremamente rústico e que se dá muito bem em terrenos alagáveis. Então, você veja aí a importância que tem também a domesticação dos animais, não só para criar animais para comer carne ou para obter leite, mas também para servir como ferramenta de tração, né? Durante muito tempo o animal é o que havia de mais forte para a agricultura, até a gente realmente conhecer a máquina e domesticar ou dominar, melhor dizendo, a incorporação da tecnologia, por exemplo, da máquina a vapor. Então, mais uma vez aí, a jardinagem. E, finalmente, nós temos um sistema chamado de plantation. O plantation, como ele é concebido na sua origem, não existe no mundo de hoje, ou praticamente não existe mais. Chamávamos de plantation a agricultura que era feita durante o período da colonização das Américas, principalmente, mas também da África e da Ásia, caracterizada por ser uma agricultura monocultora, ou seja, um ou pouquíssimos cultivos, voltada para o mercado externo, ou seja, para exportações, normalmente feita com a mão de obra escrava e em imensas propriedades de terra, em imensos latifúndios. Quase sempre o que define um latifúndio é ser subaproveitado, né? Evite subaproveitamento. Evite usar o termo latifúndio para qualquer grande pedaço de terra. Normalmente, latifúndio é um grande pedaço de terra definido pelo subaproveitamento. E nós vamos ver que, embora hoje ainda existam terras enormes com muitas dessas características, esta agricultura hoje se modernizou, dando origem ao que hoje nós chamamos de segmento do agronegócio. O agronegócio ele é uma versão moderna desta agricultura colonial, dessa agricultura de plantation. E vamos ver também, gente, que na história aqui da América Latina, o sistema de plantation das Américas, na verdade, esteve muito ligado não só com características econômicas, mas também políticas, que é a formação de elites regionais. Algumas delas, em alguns momentos da história, mandavam mais do que os governos federais, né? O que nós aqui no Brasil nos acostumamos a chamar de coronéis, na República Velha, que tinham uma autonomia enorme, governavam quase como se fossem países as regiões do Brasil, e na América Espanhola os chamados caudilhos, né, que eram líderes normalmente regionais, alguns de ascendência militar, que depois inclusive vão se tornar lideranças nacionalistas. São pessoas que não só têm muito dinheiro e dominam a agricultura, como também, por isso, têm uma influência política gigantesca. Bom, esta é uma propriedade de algodão, né, onde se plantava algodão nos Estados Unidos, e hoje ela é aberta ao turismo, ela é uma espécie de um memorial do que foi a monocultura americana de algodão, onde milhares de pessoas eram sacrificadas como trabalhadores escravos, né? Os Estados Unidos são um país que recebeu milhões de trabalhadores africanos para suas monoculturas, só ficando atrás do Brasil, que de todos os países de escravismo africano foi o maior de todos, né? Se estima aí que dos 10 a 12 milhões de africanos raptados e forçados a trabalhar como cativos, o Brasil tenha ficado com pelo menos 5 milhões. Né?
Então, a gente ainda hoje encontra, assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, algumas fazendas herdeiras deste horrível período, é claro, né, do ponto de vista humanitário, mas que foi marcante durante séculos aqui na história do nosso continente e ainda deixa marcas que a gente vai discutir mais à frente na nossa estrutura social. Então, dito tudo isso, a gente fecha o conjunto dos modelos tradicionais de agricultura, ou seja, daqueles que usam técnicas empíricas, né? Então, começamos vendo os sistemas nômades ou seminômades, os itinerantes. Passamos ao sistema familiar, alguns vão chamar de sistema de roça, aquele que já incorpora o alqueire, o pousio e depois a rotação de cultura. Passamos pelo sistema de jardinagem, muito comum no Sudeste Asiático, e, finalmente, o sistema de monoculturas voltadas à exportação, plantation. Bom, dito tudo isso, passamos então agora ao segundo grande tópico, que é discutir os sistemas modernos de agricultura, ou seja, os sistemas que operam até hoje, por isso eu digo aqui os sistemas contemporâneos, né? Vimos que moderno nem sempre quer dizer atual para nós em ciências humanas, nesse caso sim, são sistemas atuais, contemporâneos, né? Que vão incorporar técnicas surgidas das revoluções industriais, das revoluções da primeira, da segunda principalmente, e agora, claro, mais do que nunca, da terceira revolução industrial, incorporando a ciência como força propulsora, né? Então, agora, os grandes saltos que a gente vê desde 1920, 30, 50 em diante, na agricultura, não são mais fruto de tecnologia empírica ou de experiências feitas ao acaso. São fruto de um ordenamento científico, de uma observação lógica e ordenada do mundo a partir de critérios científicos. A ciência se torna a grande força propulsora da agricultura. E o grande motor desta propulsão será, no entre guerras, o desenvolvimento, tanto pelos americanos quanto pelos europeus, de uma série de novas tecnologias agrícolas que vai depois ganhar o mundo inteiro. Então, foi só a partir de 1950 que a agricultura mundial começou a ganhar a cara que ela tem hoje, com a adoção de um monte de processos, de uma série de processos que vão ficar conhecidos como Revolução Verde. Definimos a Revolução Verde como um processo de modernização tecnológica da agricultura, que começou na década de 1950 na Europa e nos Estados Unidos e depois, nos anos 60 e 70, se espalhou pelo mundo. O que marca esse processo, gente? Primeiro, o domínio da química do solo, principalmente feito pelos alemães e franceses, que passaram a entender quais são os elementos químicos que estão no solo, como esses elementos implicam em maior ou menor produtividade e, principalmente, como interferir na proporção desses elementos, né? Então, como incorporar fósforo, nitrogênio, potássio ao solo, dependendo do cultivo, e com isso maximizar a produtividade. Também os europeus, com uma indústria química muito forte, foram pioneiros no desenvolvimento tanto dos pesticidas, ou seja, dos defensivos, né? Produtos que aplicados na lavoura protegem a lavoura contra pragas, contra fungos, contra doenças, ou os fertilizantes, que são realmente formas de se repor nutrientes que o solo tenha perdido ou não tenha em abundância. E a contribuição maior dada pelos Estados Unidos, que também depois vão desenvolver todo esse conhecimento da química do solo, foi serem pioneiros na mecanização agrícola, né? Utilizando como nunca os tratores, os arados, as colheitadeiras e outras técnicas tão difundidas no campo, né? O resultado disso tudo será, então, mais um gigantesco salto produtivo. Vamos ver se eu consigo mudar a cor aqui. Um gigantesco salto produtivo, ou seja, vamos ter muito mais volume de produção por unidade diária, vamos ter um salto de produtividade e também um salto de produção, porque a gente vai poder plantar em áreas que antes não suportavam a agricultura, né?
Então é aí que o mundo começa a ver a sua agricultura virar uma espécie de um ramo moderno industrial da produção. E o que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa nos anos 50, né, com a incorporação dos defensivos químicos, dos fertilizantes, dos tratores, é que a partir dos anos 60 e 70 esse sistema é vendido ou exportado para o mundo, né? Quer dizer, a partir dos anos 60, países como Brasil, Índia, Colômbia, África do Sul vão começar também a vivenciar esta modernidade agrícola, que vai se dar de uma forma muito mais problemática do que a modernidade agrícola que a gente tinha conhecido até então, lá nos países de industrialização tradicional ou de agricultura tradicional. Qual é o grande problema da nossa agricultura? Bom, o grande problema da nossa agricultura, não, da nossa modernização agrícola. O grande problema da modernização agrícola no Brasil, na Colômbia e em outros países emergentes é que ela se dá de uma forma conservadora. Os americanos modernizaram uma agricultura que já era dividida em milhares de pequenas e médias propriedades. A Europa já estava dividida em várias médias e pequenas propriedades. Portanto, a modernização agrícola foi um processo que atendeu a todos ou uma grande quantidade de agricultores. Diferente do que vai acontecer aqui no Brasil, particularmente em outros países da América Latina, onde essa modernização agrícola ela atinge pouco. Só quem tem grandes propriedades de terra, só quem tem grande quantidade de capital pode, por exemplo, comprar tratores defensivos, sementes selecionadas, né? A maioria da população vai fazer agricultura tradicional. Eu colho milho, guardo um pouco do milho e planto de novo. Os grandes produtores não. Agora eles compram sementes tratadas todo ano. Essas sementes elas têm alta taxa de germinação, elas germinam variedades extremamente produtivas, elas dão todas as espigas de milho numa mesma altura, facilitando a colheita, né? Quer dizer, temos a agricultura, então, que só atende os grandes proprietários e não vem acompanhada de uma redistribuição de terra ou de uma política de acesso à tecnologia por parte dos camponeses, né? Quer dizer, é uma agricultura que se dá com base na exclusão do camponês e com a hipervalorização da monocultura exportadora, né? Então, por isso a gente vai usar esse termo que é muito aplicado aí nas provas de vocês, aparece em outros momentos da matéria também, a uma modernização conservadora do campo, né? Quer dizer, é tecnologia sem transformação social, ou seja, sem reforma agrária, né? E ao contrário do que muita gente pensa, a reforma agrária não é necessariamente uma medida socialista ou comunista. Vários países desenvolvidos tiveram na reforma agrária a base do seu capitalismo. Caso da Alemanha, caso do Japão, caso da França e caso dos Estados Unidos. Todos esses países fizeram algum tipo de política de redistribuição de terra, estimulando com que milhares de pessoas se tornassem produtores agrícolas, gerando emprego, distribuindo renda e incrementando o mercado interno. Entretanto, o Brasil, Colômbia, parte da Índia, África do Sul, não tiveram o mesmo êxito, né? Receberam apenas a tecnologia sem consegui-la transferir à maioria da população e, pelo contrário, os grandes produtores podiam modernizar a sua produção e se tornavam mais eficazes e os pequenos, impossibilitados de competir, frequentemente vendiam as suas terras, né? É por isso que, muitas vezes, esta modernização conservadora se tornou uma forma de exclusão do campo, acelerando o desemprego, acelerando a miséria, acelerando a fome, acelerando o êxodo rural, que vai fazer com que cidades cresçam de forma descontrolada, particularmente aqui no nosso caso. Então, essas consequências vão sempre ser lembradas. Depois, na aula 3 de agricultura, a gente volta a esse assunto, tá? Mas modernização conservadora, então, significa tecnologia sem trazer o que fizeram os europeus e americanos em termos de distribuição de terra. E outra questão importante é que a Revolução Verde ela instala uma dependência tecnológica, porque você é obrigado a comprar o que a gente chama de um pacote tecnológico. Então, você quer modernizar a sua plantação de milho, você vai ter que comprar semente de milho,
mas vai ter que contratar da mesma empresa uma consultoria. Essa mesma empresa também vai te fornecer os defensivos químicos e também vai dizer quais tratores você tem que comprar, né? É o que a gente chama de um pacote tecnológico. Então, cria-se uma dependência de uma série de insumos conjuntos, né? De insumos que vêm de uma mesma empresa. É uma forma de reforçar os monopólios, né? Fora isso, nós vamos ter uma agricultura que cada vez mais vai ser fruto, vai ser causadora, aliás, de fortes impactos ambientais. Não sei o que eu fiz aqui. Espera aí. Assim. Impactos ambientais crescentes, né? Quer dizer, se eu tinha antes uma agricultura que não usava defensivos químicos, ela hoje é muito mais produtiva, mas ela contamina o ar, ela contamina os solos, ela contamina os rios. Se eu tinha uma agricultura que usava tração animal, agora eu tenho uma agricultura que usa tratores e queima derivados de petróleo, emite gases poluentes, superpressiona o solo, né, comprime demais o solo, usa uma quantidade enorme de água para seus cultivos irrigados, né? Então, passamos a uma agricultura que é muito mais produtiva, né? Eu já coloco aqui, né, uma agricultura de elevada produtividade, mas essa agricultura de elevada produtividade se dá com uma série crescente de impactos ambientais. Vocês vão discutir isso mais lá na parte de Geografia 1, mas as provas sempre discutem também essa característica, né? Afinal, para um país como o Brasil, que optou por ser aí a grande lavoura do mundo, é de se preocupar que ela tenha sustentabilidade, né? Isso pode arruinar o próprio projeto econômico de país e, por que não, o próprio meio ambiente e a sobrevivência aqui no nosso país, né? Bom, então o moderno agronegócio é definido pela sua produtividade e por uma série de características que vem incorporando crescentemente. Em termos de técnica, o que há de mais recente na agricultura do agronegócio dos últimos 20 anos é, em primeiro lugar, a utilização dos chamados transgênicos, ou organismos geneticamente modificados. Na nossa legislação são chamados OGMs. Organismos geneticamente modificados. O organismo geneticamente modificado é um organismo que teve um gene modificado, ou mais de um gene, introduzido em laboratório, né? Porque misturas genéticas são produto de cruzamentos na natureza, como vocês estudam aí na biologia, mas a gente já brinca com a genética das plantas há muito tempo. Eu comentei aí a história dos povos incas que foram cruzando variedades de batata até chegar numa variedade de batata tolerante ou resistente ou não venenosa, por exemplo, né? Então é uma brincadeira com a genética. Ou como eu comentei os primeiros capítulos do Origem das Espécies do Darwin, vai discutir isso, né? Como é que aplicada à seleção eu consigo escolher, por exemplo, genéticas mais atrativas de pássaro, né? Agora, a novidade nos transgênicos é que eu não faço isso por cruzamento. Eu isolo o material genético de uma planta e começo a mexer nesses códigos, inclusive introduzindo genes que seriam estranhos a essa planta, que não seriam assimilados a essa planta pela natureza. Hoje, por exemplo, uma das variedades mais cultivadas de soja no Brasil, ela leva um gene que é de um fungo. Então, é um cruzamento que pela natureza não ocorreria entre fungo e a planta, né? Mas você isola um gene, isola o sequenciamento lá da planta e introduz esse gene visando alguma propriedade. Normalmente, quando você faz um organismo OGM, um geneticamente modificado, a ideia é que ele seja mais resistente, por exemplo, a um herbicida. Então, eu posso jogar herbicida, o herbicida vai matar só as ervas daninhas e a planta vai ficar, beleza, intacta, né? Isso mostra uma capacidade imensa de modificar a natureza, né? Aquilo que Milton Santos vai chamar de uma segunda natureza, porque nós estamos criando algo que é natural, uma semente, uma planta, mas que jamais aconteceria na própria natureza, né? Uma planta Frankenstein, uma planta com gene de castanha, de fungo, né? Tínhamos também uma outra soja com gene de castanha do Pará.
Então, cruzamentos que não aconteceriam na natureza, fazendo com que a gente crie uma natureza antropizada ou humanizada, que não é mais produto do acaso, mas sim da razão humana, ou pelo menos tem um peso enorme da razão humana nessa natureza. Daí Milton Santos dizer que o espaço geográfico é um híbrido de sociedade e natureza, né? Quer dizer, vamos por aqui, híbrido, sociedade, natureza. Bom, e esses cultivos transgênicos, então, são normalmente mais resistentes ou mais produtivos, ou o mais comum são resistentes a herbicidas seletivos, aliás, vendidos pelas mesmas empresas que fazem os transgênicos, né? Então, isso vai acentuando aquela dependência tecnológica que eu já havia comentado aqui, quando eu falei dos pacotes, que hoje são cada vez mais elaborados, né? Bom, eu vou voltar essa gravura aqui mais à frente, tá? Na verdade, ela saiu fora de lugar. Mas a segunda característica do agronegócio atual é cada vez mais ser integrado à indústria, formando o que nós chamamos de complexo agroindustrial, ou simplesmente CAI, complexo agroindustrial. E não é novidade o campo e a indústria se integrarem, mas a forma como acontece atualmente é uma novidade nos últimos 20 ou 30 anos. Porque na história da industrialização, o campo ia ficando para trás, né? Quando a gente estuda lá a Revolução Industrial, o campo passa a obedecer o que a indústria precisa. Então, a indústria precisa de tecido, precisa de algodão para fazer tecido, desculpa, eu planto algodão lá nos Estados Unidos. A indústria precisa de lã para fazer roupa, eu vou lá e crio ovelha. Então, durante a Revolução Industrial, a agricultura perdeu a autonomia e se tornou uma continuidade da indústria, passou a se subordinar à indústria. Nos últimos anos, a agricultura se tornou tão dinâmica que a gente começa a ver o fenômeno contrário acontecendo. O campo subordinar à indústria, né? Começam a surgir indústrias somente voltadas a melhorar o processo agrícola, seja agregando valor, seja aumentando durabilidade dos produtos. Então, por exemplo, hoje a indústria que embala e processa o café. Antes o cafeicultor ele produzia o café e exportava o grão. Hoje não. O cafeicultor produz, seca, torra, processa, moe e tem uma indústria onde ele vai fazer, por exemplo, aquele quilo de café em vácuo, né, que pode ser exportado com alta durabilidade. Ou o caso da laranja. O Brasil é hoje o maior exportador de laranja do mundo, mas não na forma da fruta, não na forma de suco, mas na forma de um extrato concentrado. Então, existe toda uma indústria que pega a laranja produzida, principalmente no estado de São Paulo, produz suco, concentra esse suco e manda esse suco concentrado, resfriado para o exterior. Quer dizer, são indústrias que não existem que não fazem o campo produzir para elas, elas existem para melhorar o que existe no campo. Ou a carne, né? A gente não exporta quase o boi vivo, a gente exporta a carne cortada e processada. Então, são áreas onde a indústria e o campo se integraram de tal forma que o campo passou a mandar no que a indústria vai fazer, né? E a outra característica importante que vai diferenciar o agronegócio de outros sistemas agrícolas é ser um sistema profundamente integrado com o mercado financeiro, né? Ou seja, com as bolsas de valores, com os bancos, com os grandes investidores. Daí o termo frequentemente utilizado agrobusiness para se falar desta agricultura. Quero dizer com isso o seguinte, gente, quem financia hoje a agricultura não é normalmente o agricultor. Não é como era lá até 1930, né? O cafeicultor colhia café, lucrava, pegava o dinheiro do café e comprava mais muda para plantar mais café. Hoje não. Hoje os produtores vão buscar dinheiro na bolsa de valores, nos bancos, vão buscar dinheiro de investidores. De forma que muitas vezes é possível, por exemplo, vender uma safra futura, né? Você vender algo que você nem plantou. Vender, por exemplo, café para daqui a 2 anos, né? É uma possibilidade crescente. E aí existe um comércio de que ainda nem foi produzido. Eu comprei 200 toneladas de café a $100 a saca para ser colhido daqui a 3 anos. Eu posso vender isso para outras pessoas antes desse café ser colhido. Então, existe
um mercado não do produto agrícola, mas um mercado dos produtos derivados do capital financeiro, né? É um mercado de crédito, é um mercado de investimento, é um mercado de ações, né? E então a gente começa a ter hoje a agricultura não mais sendo controlada pelo agricultor. É por isso que eu coloquei essa imagem aqui anterior, né? Se eu consigo voltar nela, essa imagem aqui. Quer dizer, muito das operações agrícolas hoje são feitas em bolsa. Existe uma bolsa de mercadorias. No Brasil chama BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros. E lá são discutidas e são negociadas, aliás, as grandes produções agrícolas feitas no mundo, como, por exemplo, o milho, que tem o preço definido em escala global, né? Justamente aí nós entramos na ideia de que o comércio hoje é totalmente mundializado e que o agrobusiness ou o agronegócio ele é voltado à produção de commodities. Já definimos isso lá nas aulas de atualidades, né? A commodity é um produto de baixo valor agregado, ou seja, foi pouco transformado, não é um produto tecnológico, é um produto agrícola ou mineral e que tem o preço definido no mercado global. Quer dizer, quanto vai custar o milho que você produziu aqui no Brasil? Depende de quanto o milho está valendo no mercado internacional. E a referência é a Bolsa de Chicago. Então, se você for vender o seu milho em julho, beleza, ele vai valer 245 dólares, centavos de dólar aí, o bushel, que é a unidade que os americanos usam, né? Se for vender em dezembro, o preço estava lá embaixo. Quer dizer, não é o brasileiro, não é o produtor brasileiro que diz quanto vai custar o seu produto tem o preço delimitado ou cotado em mercado global, em mercado internacional. Por isso, a agricultura se tornou hoje uma atividade de alto risco, mas também onde se ganha muito e se perde muito, né? Se tornou um ramo extremamente dinâmico da produção capitalista, né? Essa imagem eu coloquei aqui para falar de novo do processamento da laranja, né? Então, isso aqui é uma indústria esmagadora de laranja que vai fazer isso aqui, que é um extrato concentrado de laranja, o que o Brasil vai exportar para o exterior. Quer dizer, você tem um ramo de indústria que não nasceu antes, né? Você não tinha indústria de suco de laranja antes do plantio de laranja, pelo contrário. O plantio de laranja força o surgimento de uma indústria para beneficiar o seu produto e aumentar o seu valor, a sua durabilidade. Daí o conceito de CAI, Complexo Agroindustrial. Bom, e para fechar por hoje, tá? Para a gente depois vai sobrar um pouquinho para a aula que vem, mas sobrar algum tempo para a gente fazer um debate. Os sistemas modernos de agricultura também estão incorporando como técnica cada vez mais moderna o conceito de agricultura de precisão. A ideia da agricultura de precisão ela é uma nova concepção de como se deve olhar o solo agrícola. Porque até muito recentemente tendíamos a ver cada fazenda como se ela fosse uma propriedade em termos naturais homogênea. Então você tinha lá uma fazenda de 100 hectares, você colhia amostras de solo de vários pontos, misturava e fazia uma média desta amostra para fazer uma correção ou uma adubação média da propriedade. Então, você tinha lá uma média onde você ia ter que pôr 10% de nitrogênio, 5% de potássio, 3% de fósforo. Só que isso é uma média da propriedade. Para algumas localidades era muito, para outras era pouco. E hoje, graças ao uso de satélite, GPS, drone, equipamentos georreferenciados, a gente consegue enxergar a Terra não mais como uma única coisa, mas sim como um conjunto de quadrantes extremamente heterogêneos, né? Que são as ideias visíveis nessa imagem aqui. Então, aqui com um drone eu consigo, com lentes sensíveis a determinados comprimentos de onda, por exemplo, ver onde é que estão as falhas na área de cultivo. Isso aqui pode me indicar que aqui eu preciso aplicar um fertilizante, ou um defensivo, ou uma irrigação, mas não no cultivo todo, que tem a sua maior parte verdinha, né? Fica ainda mais visível neste aqui, né? Nível, por exemplo, de infecção por uma praga, né? Aqui você tem grande infecção, em amarelo menos infecção, em verde nenhuma infecção. Então, conhecendo essa complexidade, essa heterogeneidade, eu posso economizar e maximizar a produção. Eu vou jogar o meu produto aqui, o defensivo aqui, ou o fertilizante aqui, e não na terra toda.
inclusive diminuindo impactos ambientais, né? Então, a base desta agricultura dita de precisão é o uso extensivo dos GPS via satélites, né? Guiados via satélite, ou até das próprias imagens de satélite, além das máquinas inteligentes, né? Base daquilo que no futuro já estão chamando de indústria 4.0, que são máquinas capazes de tomar decisões. Aí um exemplo interessante, a gente tem uma colheitadeira de soja hoje, que ao colher a soja, ela mede o tamanho do grão de soja, ela pesa o grão de soja e ela consegue estimar o teor de umidade desse grão de soja. Então essa máquina, ela mesma já consegue selecionar e jogar para um lado a soja que está em boa qualidade, separá-la, e a soja que está abaixo da especificação já é descartada. Então, pense em termos de economia de tempo e de serviço. Imagina você levar toda a soja para um galpão e lá você começar a inspecionar qual soja está ou não dentro da especificação. Uma máquina faz isso automaticamente, aumentando muito a produtividade, diminuindo muito o custo, acelerando o tempo. Então, este conjunto todo, quase sempre ordenado aí pelo uso das tecnologias de GPS, né, é hoje a base do chamado sistema de precisão, que cada vez mais tem contado com o uso também dos drones, né? Agora já é possível fazer mapeamento, mas também pulverização com o uso desses sistemas agrícolas, né? E aí, para fechar, então, a gente vai falar dos sistemas alternativos, mas eu vou deixar isso para a aula que vem, e aí eu já dou continuidade nesse tópico e avançamos para a próxima aula, para a gente poder ter tempo de fazer aí algum debate. Beleza, pessoal? Então, obrigado por enquanto.